Olá, eu sou Arquimedes Celestino, editor da Arquimedes Edições. Estamos aqui hoje no Jardim Botânico, nas dependências do Instituto Pro Bono Brasil, parceiro do projeto Jurisdrama da UFRJ. Vamos entrevistar o professor de Filosofia, Matemática e Teatro, Fábio Samu, sobre o seu último livro, A Gênese das Facções Criminosas, Comando Vermelho e Terceiro Comando. Samu, como vai? O que te motivou a trabalhar em presídio? Essa pergunta é até engraçada, né? Porque ninguém pensa em se formar em filosofia e assim, eu vou dar aula em presídio. Isso foi totalmente por acaso. Eu estava procurando emprego, filosofia é uma área difícil de ter emprego, então eu estava na internet, jornais, pesquisando, e aí eu vi um processo seletivo para professor de filosofia em presídio. Aí quando eu vi isso, eu falei, pô, a vaga é minha, só vai ter pedagoga e eu de filosofia. Realmente parte da previsão aconteceu, né? Era eu, as pedagogas, só que um amigo de faculdade, o Rodrigo. E ele não queria dar aula em presídio e eu estava super motivado em dar aula em presídio. Só que ele foi escolhido e infelizmente eu não fui. Só que aí eu tinha assumido o Jurisdrama e ele sugeriu que eu fosse dar aula de teatro em presídio. No primeiro momento eu falei assim, cara, Rodrigo, não faz muito sentido dar aula de teatro para preso, né? Aí ele ficou insistindo, não, levo lá para falar com a diretora da escola. Eu falei, tá bom, você quer me levar lá, eu vou. Eu falei com a diretora, eu já até esperava que ela ia gostar da ideia. Mas assim, eu não estava convencido, que eu achei, os presos não vão querer ter aula de teatro no presídio. Aí eu tive a reunião com o representante dos presos. Aí ele adorou a ideia, me agradeceu muito, assim, eu nunca tinha tido até então contato com um presidiário. Eu já tinha conhecido pessoas que passaram pelo presídio, mas assim, eu nunca tive contato com um presidiário lá dentro do presídio. E assim, eu fiquei impressionado com o carinho que ele teve comigo, no sentido de sempre agradecer por eu querer ir lá desenvolver um trabalho com eles. A arte e o teatro sempre fizeram parte da sua trajetória acadêmica. Como essas expressões podem ajudar na ressocialização dos presos? Cara, isso é algo interessante de se falar, porque a arte, antes mesmo de eu ir lá para o presídio dar aula, os presos têm um trabalho muito grande com artesanato. Eles fazem pulseirinha, tornozeleira, bolsa, aqueles copos de guaravita, eles recortam, aquilo ali vira tipo de uma rabiola. Então, assim, é normal para eles, um vai ensinando para o outro. E eu fiquei impressionado quando eu vi os primeiros trabalhos de artesanato no presídio. E aí o meu trabalho de teatro também, eu peguei uma galera assim, porque assim, o preso já é um artista natural, né? Ele mente absurdamente, né? Não vamos tratar preso como vítima da sociedade, então ali o cara já é bom naquele estilo, né? Você precisa intimidar uma pessoa, né? Uma cena de roubo, então o cara já tem o tom, né? O tom da representação. Então você vai lá para desenvolver esse projeto, mas para trazer ele, né, para usar a arte como instrumento de ressocialização, para mostrar que fora da vida do crime existe uma possibilidade de viver sem o crime. E a arte é uma das opções. Só que, infelizmente, a nossa sociedade acha que quem trabalha dentro de presídio está lá para defender preso, achando que preso é vítima da sociedade. Eu digo assim categoricamente, eu nunca tive um aluno vítima da sociedade. Todos os meus alunos são bandidos. Agora eu estou lá para, através do meu trabalho, tentar resgatar aqueles que têm o interesse de sair da vida do crime. Como foi o processo de pesquisa do livro? Você teve acesso a documentos inéditos ou relatos de detentos? Quando eu entrei no presídio, assim, eu não pensei assim, vou escrever um livro sobre a gênese das facções criminosas. Só que eu tive a felicidade de, na minha primeira turma, eu ter 2 alunos que participaram da fundação do Comando Vermelho, que é o William da Silva Lima, vulgo o professor, que escreveu o livro 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, e Francisco Emanuel Martins, vulgo o Franklin.
E aí eu conversava com ele sobre as histórias passadas, né? Inclusive nas minhas aulas, às vezes o William recitava poesia, ele era um grande poeta, ele recitava várias poesias e contava a história dessas poesias. E aí dentro do cárcere eu comecei a ouvir histórias que não batia com as histórias que eu lia em livros, tanto de jornalista quanto livros acadêmicos. E aí eu comecei a me interessar por esse assunto no sentido de, pô, alguém precisa contar a história do ponto de vista dos presos. Porque as pessoas contam a história do ponto de vista do jornalista que narrou, do acadêmico, eu não. A metodologia do meu livro, tanto que eu não usei acadêmico nenhum como referência. Minha referência foram as pessoas que viveram a história. O Franklin e o William ainda estão vivos? Não, infelizmente não. O William morreu em 2019, eu demorei 3 anos e meio para escrever o livro, né? Então, assim, durante o período que eu escrevi o livro, o William me ajudou durante aproximadamente 7 meses, porque ele morreu, se eu não me engano, em julho. Eu comecei a escrever o livro em janeiro. E o Franklin morreu, acho que foi em 2009 ou 2010. Eu comecei a escrever o livro em 2019. Bom, o seu livro apresenta uma nova hipótese para a origem do Comando Vermelho e do Terceiro Comando. Você pode explicar essa teoria, como ela se diferencia das versões já conhecidas? Então, quase todos que escrevem sobre esse assunto, eles utilizam um livro do jornalista Carlos Amorim, que é Comando Vermelho, e depois ele fez uma nova edição que ele colocou Comando Vermelho e PCC. Então, a maioria dos estudiosos, das pessoas que escrevem sobre esse assunto, eles usam como referência o jornalista Carlos Amorim. Só que quando eu li o livro do Amorim pela primeira vez, né, e ouvindo já as histórias que os presos me contavam, eu falei, cara, isso aqui não está batendo. E na dúvida eu fiquei do lado dos presos, porque eles viveram a história, né? Então, a narrativa do Amorim, quando ele diz que o Comando Vermelho surgiu com 8 pessoas, e aí entre os anos, e esses 8 davam ordens, e a cadeia tinha que obedecer às ordens desses 8, senão eles seriam punidos. Eu fico imaginando como é que esses 8 teriam tanto poder assim para mandar na cadeia. E segundo ele, entre os anos de 75 e 77, aderiram ao grupo inicial mais 23 pessoas. O 23º dessa lista é o Horroroso. E ele diz que o Horroroso morreu em 74, no episódio do Galpão da Quinta, onde morreram o Horroroso, o Antônio Branco e o Marta Rocha. Então, assim, quem lê o livro do Amorim mais detalhadamente vai falar assim, mas vem cá, o Horroroso morreu em 74 ou ele se tornou liderança do Comando Vermelho a partir de 75? O livro dele é dúbio. Isso é um dos erros grosseiros que existe na obra do Amorim. Mas, de fato, assim, a verdade, a rebelião de 1974, ela ocorreu no Galpão da Quinta, inclusive a polícia invadiu, matou todos os 3, inclusive o coronel da PM, coronel Bittencourt, que era refém na rebelião, morreu junto. Então, assim, toda essa história que o Amorim conta dos 23 que aderiram a esse grupo inicial, na minha opinião, são delírios dele, né? Porque o Horroroso morreu em 74, ele não poderia ter assumido a liderança em 75. Isso é um dos erros que ele comete no livro. O Antônio Branco também tem novas participações do livro, inclusive ele narra que o Antônio Branco estava junto com o William em 1980, quando o William foi preso e o Antônio Branco conseguiu fugir no meio dos carros no centro da cidade. E eu perguntei ao William, vem cá, William, o Antônio Branco já havia falecido. Você estava com quem quando você foi preso? Ele falou, não, eu estava sozinho, não tinha ninguém junto comigo. O livro fala da convivência entre os presos comuns e os presos políticos. Como essa convivência influenciou o sistema carcerário? Qual foi a influência na formação das facções? Então, vamos lá. Eu citei 2 reportagens da morte do William. Uma foi do jornal O Dia
e outra do jornal Extra, que dizia que o Comando Vermelho surgiu em 1979 da convivência dos presos políticos com os presos comuns lá em Ilha Grande. Agora, isso é o que diz a matéria. Agora vamos aos fatos. A convivência entre os presos políticos e os presos comuns em Ilha Grande ocorreu de dezembro de 1971 até agosto de 1973. E quando as pessoas falam em convivência, parece que os presos políticos viviam soltos junto com os presos comuns. Isso não é verdade. Eles ficavam na segunda galeria. E aí o que acontece? O regime militar, né, naquele momento, estamos falando do ano de 1971, eles queriam dizer para o mundo que no Brasil não existia preso político, só existia preso comum. Então o que eles fizeram? Eles editaram uma nova lei de segurança nacional, onde eles colocavam assalto a banco como crime de segurança nacional. Então toda pessoa que praticava assalto a banco, independente de ser um assaltante de banco comum ou um membro de um grupo guerrilheiro, ia para Ilha Grande e ficava na segunda galeria, justamente pelo contexto político, para poder dizer que não existia preso político no Brasil. Então, assim, começou o Ottoni Fernandes Júnior, que tem um livro chamado O Baú do Guerrilheiro. Se eu não me engano, ele fala que começa com 12, o número inicial são 12 presos, e o número final, em agosto, quando houve a divisão da galeria, eram em torno de 27, alguma coisa assim. Presos políticos? Não, comuns. Junto okay. com os políticos. Começou, eram 92 na galeria, 80 guerrilheiros e 12 ou 13 comuns. Aí, quando chegou em agosto de 73, o número de guerrilheiros diminuiu um pouco e o número de comuns chegou ao número de 27, mais ou menos, segundo o Ottoni Fernandes Júnior. Ele dá um número inicial e um número final. E aí, por que houve a separação da galeria? Quando os comuns da Lei de Segurança Nacional chegaram lá, os políticos estavam tramando uma greve de fome para derrubar o diretor da unidade. E isso de fato aconteceu. O diretor foi derrubado. Então, o grupo inicial que chegou, um preso comum chamado Ricardo Duran, tomou a frente lá e falou: o que está acontecendo? Nós estamos fazendo uma greve de fome, a gente quer derrubar o diretor, a gente está fazendo tais reivindicações. Ele falou: pô, estamos junto com vocês. Aí houve a greve, o diretor caiu, e depois que o diretor caiu, eles fizeram uma reunião avaliando. Então os políticos desconsideraram a participação dos presos comuns, como se eles tivessem sido massa de manobra. Isso gerou um mal-estar entre os comuns, porque segundo eles aqui todo mundo é preso político, todo mundo cometeu o mesmo crime, todo mundo assalta banco, então todo mundo é preso político, só que os guerrilheiros não tinham essa leitura. E aí gerou uma certa sequela, o relacionamento deles foi muito ruim, até que esse preso, Ricardo Duran, resolveu roubar um relógio de um guerrilheiro chamado Cláudio Câmara. E aí ele roubou o relógio, parece que vendeu o relógio foi para outra galeria, só que alertaram aos políticos que o relógio havia sido roubado e deram o nome do Ricardo Duran. O que os políticos fizeram? Deram uma coça no Ricardo Duran para alegar a briga, porque o regulamento dizia que se houvesse desavença, o preso sairia da galeria. Só que eles não queriam que só o Ricardo Duran saísse. Eles queriam que todos os comuns da Lei de Segurança Nacional saíssem da galeria. Só que se isso acontecesse, ia descaracterizar a estratégia militar, de dizer que aqui não existe preso político. E é o auge da repressão, a gente está falando de 73, sim. O auge da repressão. Não, isso aqui ainda é 71, 71 iniciozinho de 72. E aí o que aconteceu? A galeria foi dividida. Os fundos, então, os comuns da Lei de Segurança Nacional ficaram na pior parte, que eram os fundos, passou a ser conhecido como fundão. Tanto que eles são conhecidos como os presos do fundão, na literatura dos presos políticos, jornalistas. Mas entre os presos não existe essa denominação. Os presos se referiam aos LSNs, né, presos da Lei de Segurança Nacional, que é como eu me refiro no livro, os LSN,
como o pessoal da lei. Eles se apresentavam para a massa carcerária como presos da Lei de Segurança Nacional e a massa carcerária se referia a eles como, esse aí é o pessoal da lei. Mas a literatura não foi escrita por eles. A literatura foi escrita por acadêmicos e por jornalistas. E eles usam a expressão o pessoal do fundão. Mas os presos, a massa carcerária, nunca se referiu aos leis de segurança nacional como o pessoal do fundão, e sim o pessoal da lei. Esse é o pessoal da lei. E aí teve uma outra situação que houve a implementação de um curso de alfabetização e a galeria dos políticos rachou. Então muitas pessoas acreditam que os políticos eram unidos. Não, eles não eram unidos, eles brigavam no presídio. Então houve um racha na galeria, lá do par, lá do ímpar. Um dos lados foi contra que os comuns participassem desse curso. Só depois que eles foram convencidos. E aí, em 73, houve essa divisão da galeria e ficou cada um do seu lado. E aí os comuns da Lei de Segurança Nacional, indignados com a atitude dos políticos, que, assim, na minha opinião, deveria haver a divisão da galeria. Não havia sentido dois grupos distintos ocuparem o mesmo espaço, porque eles buscavam coisas distintas. Mas a maneira como os políticos conduziram o processo, eu achei uma maneira deselegante, porque eles ficavam soltos na galeria e os comuns da Lei de Segurança Nacional ficavam presos. Só depois que a grade, né, a divisória, foi colocada, que os comuns da Lei de Segurança Nacional puderam novamente ficar em liberdade dentro da galeria. Bom, mas se não foi a influência dos presos políticos, qual é a história, qual é a origem das facções? Tá, então vamos lá. Quando houve a divisão da galeria, esses assaltantes de banco, que eu chamo de LSNs, então eles começaram a conviver. Muitos ali tinham rixas de rua, problema de rua, tanto que hoje dentro da cadeia, isso existe dentro das facções criminosas. Um cara do Comando Vermelho não gosta de outro, e às vezes os caras caem na mesma cadeia. Só que a facção não permite que os caras briguem. Olha só, o problema de vocês é na rua, aqui é Comando Vermelho. Aqui não tem essa de um querer dar porrada no outro, um querer matar o outro, aqui é o nosso regulamento. Agora, na rua, vocês agem da maneira que vocês quiserem. Então, esses presos da Lei de Segurança Nacional, quando eles ficaram presos no mesmo local, onde só haviam eles, né, rixas de rua começaram a acontecer. E é aí que eu chamo que houve um princípio da identidade. Por quê? Os caras estavam todos eles na merda e eles fizeram um pacto. Seria o primeiro pacto. Vem cá, a gente vai se matar aqui, que isso só quem ganha é o sistema, ou nós vamos estabelecer um pacto de paz, como agora, né? O Comando Vermelho e o PCC estavam em guerra. Aí o que o governo fez? Botou o Marcinho junto com o Marcola numa unidade prisional fora do Rio. Fomenta essas uniões. Mas esse primeiro pacto foi nesse presídio dos presos da Lei de Segurança Nacional? Então, o que eu chamo de primeiro pacto é quando surge esse princípio da identidade entre eles, porque eles começam a conviver juntos, né, 24 horas por dia, no isolamento. Então, ou eles se matam, ou eles, vamos estabelecer um pacto aqui de não agressão. E aí a questão de sobrevivência. Ali eles não estabeleceram um pacto porque eles são bonzinhos, porque todos eles se reuniram, fumaram baseado e fizeram... Não, aquela ali era a condição de vida, a gente precisa sobreviver. Então, aí surgiu esse princípio da identidade, que eu chamo de princípio da identidade, e o primeiro pacto que eu coloco, né, são 6 pactos, mas não necessariamente que sejam na ordem que eu coloquei no livro, né? Então, o primeiro pacto seria esse: problemas de rua se resolve na rua, para eles estabelecerem um princípio de paz ali dentro entre eles. E a partir daí, nesse isolamento, eles começaram a ter afinidade, e aí eles pensavam em coisas, em algum momento eles seriam colocados no convívio com os presos comuns. E aí, naquela época, em Ilha Grande, eu chamo a Ilha Grande da Era das Falanges, porque você tinha a Falange do Jacaré,
que é a falange dos assaltantes e estupradores de cadeia. Eles oprimiam toda a massa carcerária. Eu até dou uma explicação, porque alguns teóricos, um deles é o Edmundo Coelho, ele diz que o nome Jacaré diz que são oriundos da favela do Jacarezinho. O Amorim diz no seu livro que o nome Jacaré é porque as principais lideranças do grupo dos jacarés moravam no Jacaré ou em torno do Jacaré, Riachuelo, Sampaio, né? E eu dou uma hipótese diferente, né? Inclusive fiquei muito feliz que o Hélio Luz, que fez o pós-fácil do meu livro, né? Ele me ligou e falou: pô, Samu, essa sua versão tem muito mais sentido do que o que eles falam. Porque eu resgato uma expressão da galera dos anos 70, né? Que usava muito assim, os caras que gostam de fazer crocodilagem com os outros. Então a minha hipótese para o nome Falange dos Jacarés, é os caras que gostam de fazer crocodilagem com os outros. É os caras, e daí virou Jacarés, Falange dos Jacarés. E aí surgiram outros grupos que se organizaram para poder se defender da Falange dos Jacarés. Então os bandidos da Zona Norte que se conheciam fundaram uma falange, Falange Zona Norte. Os bandidos da Zona Sul que se conheciam fundaram uma falange, Falange Zona Sul. Aí dizem que tem uma falange da Coreia. E é daí que surge a Falange Vermelha. Os LSNs, eles nunca se intitularam Falange Vermelha. A minha hipótese também no livro é que Falange Vermelha é um nome dado pela mídia e pela polícia ao grupo dos presos da Lei de Segurança Nacional. Como eles eram, como estava na época da combate ao comunismo, né? E botaram lá Falange Vermelha, só que eles nunca se assumiram enquanto Falange Vermelha. Tanto que no meu livro eu coloco assim, então, a Falange Vermelha existiu ou não existiu? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista da imprensa e da polícia, a Falange Vermelha existiu. Porque você vai pegar em jornais e livros, a Falange Vermelha é citada. Do ponto de vista dos LSNs, não existe, porque eles nunca se intitularam Falange Vermelha. Então, fazendo um meio termo, Falange Vermelha seria o apelido que a mídia e a polícia deram aos presos comuns da Lei de Segurança Nacional. Em sua análise, quais são os principais fatores que facilitaram o surgimento de facções criminosas no Brasil? Então, em primeiro lugar que eu considero é o abandono total a uma política prisional, né? Não em defesa dos presos, que as pessoas, voltando a dizer, as pessoas acham que tudo que você vai fazer em presídio, você está defendendo o vagabundo, você está levando benefício a vagabundo. E a ideia não é essa. O sistema prisional tem uma função social a cumprir. A gente só pode diminuir o enfrentamento da questão da violência urbana, nós só vamos conseguir diminuir os índices de violência, são duas maneiras, não existe fórmula mágica. E todas as duas maneiras são trabalhosas. A primeira é impedindo que o indivíduo entre na vida do crime. E isso como é que a gente faz isso? Com um modelo de educação que faça o indivíduo não ir para a vida do crime. Uma educação de qualidade, que o indivíduo não se sinta realizado no crime, ele considere que a escola é o pontapé inicial para ele realizar o grande sonho dele na profissão que ele optar. E o segundo momento é no sistema prisional, quando você tira as pessoas da vida do crime. Só que o sistema prisional não tira ninguém da vida do crime, você não tem uma política de ressocialização. Em Bangu, quem já foi no complexo penitenciário de Bangu, é uma rua enorme. Muitas vezes o preso sai daqui da cadeia do Bangu 5, ele anda quase 3 quilômetros. Naquela caminhada ali, ele vai decidir para onde que ele vai. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o preso é do Borel, na Tijuca. Ele só conhece a galera do Borel enquanto que ele não passou pelo sistema prisional. Depois que ele passou pelo sistema prisional, ele conhece gente do Comando Vermelho de quase todo o Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, que hoje o Comando Vermelho está em outros estados brasileiros. Então o cara tem um leque ali de opções. Eu não posso voltar para a minha comunidade, porque lá eu já sou visado pela polícia. Eu tenho que ir para uma outra comunidade. Então o sistema prisional acaba funcionando como network
dos bandidos. Então, assim, investir no sistema prisional não é investir em vagabundo. Investir no sistema prisional é combater a violência. Só que, infelizmente, a sociedade, de uma maneira geral, e os nossos políticos não têm esse entendimento. Por isso até que o meu projeto, né, é difícil eu conseguir alguma coisa. Hoje eu estou numa luta, não vou falar, né, é o órgão que eu estou negociando, mas é a primeira vez que eu consigo, de fato, estar negociando alguma coisa para ver se eu retorno o meu trabalho em presídio. E assim que se essa negociação der certo, que eu tenho muita esperança, eu vou ter todo o prazer de anunciar essa parceria e o retorno das atividades do projeto Jurisdrama no sistema prisional. A própria UFRJ cortou a minha bolsa do trabalho que eu fazia em presídio e eu não tenho apoio da UFRJ. No livro, A Gênese das Facções Criminosas, existe uma crítica como a mídia e o senso comum encara as facções, cria uma imagem das facções. Essa narrativa influencia a política de segurança? Sim, porque eles partem do princípio que o Comando Vermelho surgiu da mistura de presos políticos com presos comuns, né? E então a solução, eles acham que vai partir dessa premissa, né? Dessa mistura de presos políticos, quando na realidade não surgiu por causa disso. E assim, eu enxergo assim, a pessoa está com crise de apêndice e estão dando analgésico para ela para resolver o problema. Eu acho que é isso que os políticos, a mídia e a sociedade acaba realizando em relação ao quesito sistema prisional. Eles não querem fazer o que precisa ser feito para que o sistema prisional se torne um lugar de ressocialização. O sistema prisional ainda favorece a criação e a manutenção das facções? Totalmente, totalmente. Lá atrás, na Constituição de 1824, eles já falavam dos problemas das cadeias. Então, assim, em 1824, ninguém poderia prever que na década de 70 do século XX surgiria algo como as facções criminosas. Então, o problema já é mostrado lá na época do Império. Então, assim, a gente precisa, enquanto que a gente não superar esse paradigma e entender que investir, sistema prisional não é gasto, é investimento, é necessário investir lá. Se nós não fizermos isso, nós não vamos diminuir o problema da violência urbana. Samu, qual foram as principais dificuldades para a realização da escrita do livro? Olha, eu acho que o maior desafio, eu tinha algumas ideias pré-concebidas, mas como eu também sou pesquisador, e a pesquisa pesa, né? Então você muitas vezes acredita que algo aconteceu de uma maneira e quando você pesquisa, você vê que não é bem assim. Então vamos para um exemplo. A leitura que eu tinha do Terceiro Comando até então é que o precursor do Terceiro Comando foi uma pessoa chamada Bentininho, que ele reuniu os insurgentes que estavam insatisfeitos com a política do Comando Vermelho em Ilha Grande, isso por volta do ano de 1981, e reuniu essa ala insurgente na Terceira Galeria. E assim, tudo que eu sabia do Terceiro Comando até então foi o que as pessoas do Comando Vermelho haviam me dito, que era o William, que era o Franklin, que tem no livro do Paulo César Chaves, que o Bentininho era o precursor do Terceiro Comando. Só que quando eu fui trabalhar numa unidade de Terceiro Comando, eu fui comentar isso com os alunos e os alunos falaram, não é bem assim. Eles falam no pianinho. O pianinho seria um dos primeiros precursores do Terceiro Comando. Então, assim, qual é a história? Esse Bentininho, ele organizou essa ala insurgente, né? E no ano de... E ele morreu, acho, se eu não me engano, no final de 82. Eu não sei se o meu livro ele termina em 83 ou 84, porque teve um conflito lá em Ilha Grande. Então, assim, quando houve esse conflito, o Bentininho já havia falecido. Ele se envolveu numa briga com um preso e ambos se mataram, né? Um deu facada no outro, enfim, o preso acertou ele na femoral e ele veio a falecer.
Só que o grupo dos insurgentes continuou na Terceira Galeria e houve um conflito, né? E aí o que aconteceu depois desse conflito? O Brizola, governador da época, ele resolve retirar o menor contingente, que é o contingente da Terceira Galeria, de Ilha Grande e transfere para Água Santa. Só que quando o Brizola faz isso, na prática, o que acontece? Ele dá um QG para o Comando Vermelho, ou seja, Ilha Grande passou a ser o QG do Comando Vermelho e Água Santa passou a ser o QG do Terceiro Comando. Então o Terceiro Comando surgiu de uma fusão dos presos da Ilha Grande da Terceira Galeria, por isso Terceiro Comando, os presos oriundos da Terceira Galeria, com os presos da Água Santa que também não queriam aceitar as ordens do Comando Vermelho. Samu, obrigado por essa entrevista e parabéns pelo livro que preenche lacunas da nossa história.